Boa noite. É um prazer estar aqui participando dessa entrevista com o professor Jefferson Balbino dos Santos. Prazer é todo meu. O Jefferson é recém-formado, né? Formou há 2 anos. E ele formou aqui, inclusive, na Universidade Federal. É colega nosso. Eu tive saudades. O prazer de ter o Jefferson como colega de aula, né? Na disciplina de mídia e... Não, metodologia científica. Professora Bujocas. Isso. O Jefferson já criou asas, prestou um concurso e hoje ele é professor de História pelo Estado de Minas Gerais na Escola Carmelita de Carvalho Garcia. Designado ainda, porque o atual governo não quer chamar a gente. Ah, meu pai. Pois é. E tem quanto tempo que você se formou mesmo? Você é de que turma? Eu fui aluno da turma 12, eu entrei com a turma 12, mas eu fui prorrogando o máximo que eu consegui, então eu formei... não é que eu fui prorrogando, é que eu fiz PIBID, fiz exercício pedagógica, eu dei aula no cursinho, então tipo, eu sempre tinha alguma atividade que tomava bastante do meu tempo, então sem contar aquelas as disciplinas que eu forcei recuperação, então acabou que eu formei com 5 anos e meio. 5 anos e meio. Sim. Então podemos colocar 10 períodos nessa? 11 períodos. 11 períodos. Muito bem aproveitado, diga-se de passagem. Ótimo. Ô Jefferson, você está com quantos anos hoje? 32. 32 anos, já professor de História. Que maravilha. Graças a Deus. É somente na Carmelita que você está como professor, lecionando? Eu tô com 8 aulas também no liceu, né? Era inclusive substituição, mas infelizmente, acho que todo mundo sabe, né? Você sabe também da falecimento da Ana Lívia, né? Ela que era professora do liceu, como eu estava pedindo licença de tratamento. Primeiro foi um Sebastião, que era um ex-aluno também daqui, e é engraçado que eu estou sempre substituindo esses dois. Eu substituí os dois no primeiro ano lá no liceu? Não, dentro do liceu, foi no Castelo Branco. Olha. No Castelo Branco, e depois fui substituir os dois lá no liceu. Aí tocou no liceu também, tocou lá em Nova Ponte. Tá, mas essa aula de Nova Ponte vem da Carmelita. É designação, na verdade. Eu peguei um cargo completo aqui no Carmelita, por causa do concurso. Uhum. E também peguei um cargo lá, designação, que eu levei no concurso para Nova Ponte. Uhum. Aí como não tinha ninguém tinha prestado lá, eu fiquei primeiro e peguei ela. Que maravilha. Ô Jefferson, então você está dando aula de manhã, de tarde e à noite? De manhã, tarde e à noite. Tá. E a pandemia, Jefferson? Como é que você está enfrentando essa pandemia com esse período aí? Que vamos voltar, não vamos voltar? Começou a flexibilizar, depois... Fechou, né? Fechou tudo. Então, na verdade, para mim foi... A pandemia foi algo bastante impactante, porque por mais que eu já tivesse experiência em sala de aula com o PIBID, com residência pedagógica, tipo, nada se compara a você ser o professor regente da turma, sabe? Sem dúvida. Aí quando eu comecei, no primeiro mês, dei só aula um mês, aí em março já veio a pandemia, né, 2020. Foi. E foi um ano inteiro, o ano passado praticamente inteiro, no final do ano passado que... Acho que só no último mês que nós tivemos aulas presenciais mesmo, todos os dias. Não, foi novembro e dezembro, nos últimos 2 meses. Mas ainda assim, é algo tipo que a gente sente um impacto muito grande, sabe? Sobretudo na educação. Os meninos, eles têm uma defasagem, tipo, que é absurdo, sabe? Tipo assim, um nível de defasagem. E o mais triste de tudo isso é que, tipo, durante a pandemia, nos foi tirada a autonomia de produção do material. Então, o Estado mandava o material, a gente tinha que trabalhar aquilo que o Estado mandava. Né? E horrível, cara. A gente trabalhava, por exemplo, o PET do primeiro ano começava com República, Brasil República. Sabe? O primeiro bimestre, Brasil República. Completamente assíncrono, né? Não tinha um anexo, não tinha E nós não tínhamos nada o que fazer, sabe? Tava escravo, então, do sistema. Sim, além do que tinha o bendito Braille, que as pessoas sempre copiavam as respostas, né? Ia pro Braille em vez de estudar. Uhum. Né? Então acaba que
E isso a gente sente, eu sinto isso, esse impacto até na escola particular. Eu fiz uma avaliação com 5 questões abertas e os meninos têm uma enorme dificuldade de escrever. Posso considerar que é uma falta de interesse dos alunos em relação à história, professor? Ou não? Até aqueles interessados estão com dificuldades. Esse que é o mais triste, sabe? Até aqueles, por exemplo, de todas as turmas que eu trabalhei até hoje, eu tô com 20 e poucas turmas. 20 e poucas? Não, eu tô 41 aulas, se não me engano. Das 41 aulas, 20 turmas, se não me engano, eu não consigo completar uma turma só com alunos que, tipo assim, você olha assim, você fala, ó, esses alunos estão no nível, sabe, que deveria estar no primeiro ano, ou no ano que eles estão, sabe? E olha que, por exemplo, Nova Ponte é uma escola, tipo, modelo, referência, pra você ter noção, os meninos viajam. O vice-diretor chegou, você não quer viajar com os meninos no meio do ano, não? Olha que interessante. Sabe, os meninos viajam, não tem escola particular em Nova Ponte. Então, todos os alunos, eles saem e vão para a escola pública, sabe? A escola é muito bem equipada, então... Até em locais que deveriam, por exemplo, como lá no... Carmelita é uma comunidade mais carente, né? Mais periférica. Então, tipo, por questões de não possuir muitas vezes celular ou conexão com a internet boa, é de se esperar essa defasagem muito gritante. Mas até em locais como o Liceu e o próprio em Nova Ponte, né, no Josias Pinto, que é uma comunidade mais preparada, digamos assim, com mais recursos, ainda assim esses meninos estão com uma dificuldade muito grande, né? Graças a essa pandemia. Graças à pandemia. Houve uma desistência muito grande também? Na pandemia... Pelo menos nesse período do qual você começou a lecionar, então, em vista do que você viu, aí de repente chega a pandemia, houve uma o que eu evasão, posso dizer, né? Evasão escolar. O que eu posso dizer é que, por exemplo, no primeiro ano, isso foi, para mim, foi sintomático. Eu dei aula lá no Castelo Branco. E no primeiro ano de pandemia, mesmo se o aluno tivesse respondido uma atividade do PET, não estou falando PET, uma atividade do PET, segundo a normativa do Estado, nós tínhamos que aprovar. Não existia, então, reprovação. Não existiu reprovação no período de pandemia. Mesmo com esse artifício, ainda assim eu fiz acho que umas 70 negócios de reprovação, não de reprovação, de aluno que não fez nada, sabe? Que abandonou no início no relatório você era obrigada a apresentar. Sim, porque a gente tem que colocar as deficiências, então eu tive que colocar deficiências do ano inteiro, sabe? Que o aluno, ele entregou uma atividade, ou o aluno que praticamente não pôde, né, participar das aulas, por causa de, inclusive, por exemplo, de internet, não tinha internet e não tinha celular. E o engraçado, né, que agora, que depois que acabou a pandemia, que voltou tudo presencial, o bonitão resolve comprar celular para dar para os alunos, né? Acredita nisso? Então quer dizer que no período que mais você precisou de tecnologia, de máquina, Não, para professor ele não ajudou em nada. Sim, mas... Para o aluno, que deveria ajudar, sim, ele não ajudou. Aí passou a pandemia. Eleição esse ano, né? Eleição, verdade. Temos a eleição agora. Professor, e a experiência que você teve com o seu primeiro dia? Apesar que no curso de História, a gente, vagarosamente, a gente já começa nos períodos de estágio, que é esse que, sim, inclusive, você está como meu orientador lá fora, né? A gente já entra com o pé, conhecendo como que é de fato uma sala de aula. Mas a partir do momento que você formou, a experiência que você tem fora do campo universitário, sem toda essa estrutura que a universidade te proporciona, você entrar dentro da escola como professor definitivo, mesmo que seja por designação, um professor substituto, realmente existe uma diferença, professor Jefferson? Assim, só para você ter uma base, eu fiz 1 ano e meio eu fiz residência pedagógica. Residência pedagógica no ano que eu fiz, eu fiz 60 horas
de prática, dando aula em sala de aula. Eu dei aula no cursinho durante boa parte da graduação, acho que foi 3 ou 4 anos, foi 3 anos. Da graduação eu estava dando aula no cursinho. E eu fiz o PIBID durante 3 anos, certo? Por mais preparado que isso possa pensar, nossa, a pessoa foi preparada. Sim, é o que a gente imagina. Ainda se sente o baque. É, né? Muito. Assim, você tem um domínio, obviamente, do conteúdo, porque você já está trabalhando com isso, do que é preparar um plano de aula, do planejamento que se tem antes de uma aula. Você tem que estudar, você tem que montar a aula, e isso é uma coisa que eu tenho até hoje, sabe? Tipo, não é porque eu fiz o primeiro ano, por exemplo, no ano passado e no ano retrasado, que eu praticamente já dei aula em todas as séries, né, que eu tenho meu material pronto. Não, tipo, eu monto meu material todo ano, sabe? Porque permite que eu consiga relembrar, na verdade, alguns conceitos que a gente viu na faculdade e também pensar um pouco na turma que a gente está trabalhando. Claro. Né? Porque cada turma tem a sua deficiência, não é deficiência, a sua especificidade, sabe? Então tem turma que está um pouco mais avançada, tem turma que está um pouco mais atrasado, inclusive em conteúdo, até porque o currículo de história, né, nessa BNCC, tudo que se pede, não tem como a gente concluir, né, em 3 aulas, por exemplo, ensino médio. Período de tempo, né? Sim. Até tá aparecendo algumas disciplinas que a gente tem aqui na UF, né? Eu sempre reclamei, eu acho que história contemporânea deveria ser 2 períodos. Sim, concordo. Né? Brasil republicano é considerado 2 períodos, mas eu ainda acho que falta muito material. Poderia dividir em 3, né? Aprofundar mais essas histórias do Brasil, história da África também, que foi uma disciplina que eu gostei bastante, aprofundar mais nessa origem do homem. Eu acho que pelo jeito não é só lá na escola, assim, no ensino fundamental. É que a universidade, ela não te prepara para a sala de aula, sabe? Eu sempre ouvia isso e falava assim, mas como assim? E é verdade, a universidade, ela te prepara, ela te dá ferramentas para que quando você for para a sala de aula, você saiba usá-las, sabe? Então, tipo assim, você vai saber preparar um conteúdo, domínio de sala de aula, isso é uma coisa que a gente aprende na sala de aula, na prática, sabe? Aí vai do seu perfil, por exemplo. Eu aprendi muito durante os anos que eu estive aqui na universidade, os professores sempre... Minha turma era muito pequena, a turma tinha 7 alunos. Né? Não, 7 formou 7, na verdade. A gente tinha uns 10, eu acho. Né? Mas o Cleito e o Wagner lembram. Na minha turma era no Nica, sabe? Tipo, então as aulas eram muito íntimas, assim. Os professores eram muito mais... você sentia neles, né? Muito mais aliviados. Mas a e cobrança uma linguagem, ideia, né? Sim. Porque como é pouco aluno, o professor tem como tempo, cobrar mais. Mas ao mesmo tempo a gente aprendia mais também. Com certeza. Sabe? Porque... Por ser uma aula bem mais intimista, com poucos alunos, a gente tem uma possibilidade de diálogo muito grande, sabe? Então, qual que é a questão? Dentro da universidade, eu aprendi que com esses professores uma modo de estar em sala de aula bem mais leve, sabe? Então, por exemplo, eu não tenho regras com relação ao banheiro. O aluno quer sair, ele vai, sabe? Quero banheiro. Só no Josias Pinto que eu tenho que lá é regra. Antes dos 5 minutos para bater que vai bater o sinal, 5 minutos antes e 5 minutos depois não pode... Ninguém sai, sabe? Mas às vezes o aluno quer sair, quer dar uma volta, só espairar a cabeça, sabe? Então, assim, e essa questão do diálogo, sabe? Então, minhas aulas são... Os meninos, eles têm uma conexão maior, sabe? Eu sinto que, tipo assim, por mais que eu só tenha 2 anos em sala de aula, ainda assim eu consigo me conectar muito mais fácil aos alunos do que alguns professores, sabe? Turmas que alguns professores falam, nossa, essa turma é impossível, eu consigo trabalhar... A sua sintonia com esses alunos é diferente, então eu consigo trabalhar minimamente com eles, sabe? Tipo, sem ter muito atrito. Até hoje não tive atrito. O material que você usa dentro da sala de aula, falando do ensino público, você traz algum complemento?
você se sente obrigado a complementar esse material ou o que o Estado oferece é o suficiente? Agora o Estado não está oferecendo mais, né? Graças a Deus. Que ninguém merece, a apostila era horrível, gente. Eu acho que seria uma prática interessante pegar uma apostila do primeiro bimestre e dar uma olhada, sabe? Do primeiro ano, sobretudo. E observar, tipo, a tristeza que é. E todas as apostilas, na verdade, sabe? Tipo, o quão fraco eles eram. Eu, geralmente, lá no Carmelita, por ser uma comunidade mais... mais carente. E eu também ser professor do noturno, então eu tinha uma outra dinâmica do que como eu, por exemplo, eu tenho em escola quando eu aula durante o dia. Certo. Né? No noturno eu tenho que pegar muito mais leve, porque muitas das vezes os alunos trabalham o dia inteiro, chegam cansados para a sala de aula. Quando vão na escola, então a gente tem que ter todo esse trabalho também de... Porque se tiver, vamos lá, tá terminando, o último ano, o terceiro sobretudo, né? Vamos, força, sabe? Tipo, mas tem toda essa... E eu dou aula pro EJA também. Então a gente acaba tendo todo esse trabalho de dosar, sabe? Tipo, de tentar ao máximo entregar um bom conteúdo, né? Mas também não ficar seguindo a risca, preocupado demais com o planejamento, sabe? Eu tenho meu planejamento anual. Se eu vou cumprir ele ou não, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em ir para a sala de aula. Se os meninos se interessam por um tema, sabe? Que se dane meu planejamento. Depois eu dou um jeito de resolver isso lá na frente, sabe? Mas vamos entrar nesse assunto que são afim, sabe? Do que é complicado. Até o próprio livro didático é muito complicado. Só que nós somos limitados. Porque, beleza, a gente prepara o conteúdo, certo? E como que a gente vai fazer esses alunos, quais fontes nós podemos levar para complementar esse conteúdo, sabe, do livro didático? Eu levo muitas das vezes um texto ou algum trecho de algum texto que fala sobre dá uma complementação maior, sabe? Então eu pego e trabalho essa questão. À noite, na Escola Carmelita de Carvalho, que é lá no Conjunto Volta Grande, hoje você dá aula para quais séries? O regular, eu dou para o primeiro regular e para o terceiro regular. E no EJA eu dou para o sexto EJA Fundamental, oitavo EJA Fundamental, primeiro, segundo e terceiro EJA Médio. Aí é bem diversificado assim. Bem diversificado. Usa alguma tecnologia? A escola não... Você fala à noite, né? É à noite. À noite, porque eu dou aula também à tarde agora é sexto ano. Porque transferi meu nono ano pro fundamental e me deram o sexto que eu tenho segundo a minha dentista, ela fala que vem do ciclo da besta, sabe? O 666. Então o sexto ano é o ano que os meninos estão impossíveis. E assim, a minha experiência no terceiro ano é que o sexto ano os meninos capricham. Né? Mas eu acho que é tudo uma questão de idade, não? Não, o que eu acho engraçado é que era o seguinte, eu achava que era até lá no liceu do aula pro quinto ano. E no quinto ano, os meninos são muito mais maduros que os meninos do sexto. Olha que interessante. Não dá nem pra acreditar numa coisa muito dessa. Mais. E pensando que os meninos estão em 2 anos de pandemia. Né? E os meninos são muito mais maduros, eles ficam sentados, sabe? Eles escutam, aí eles interagem, aí você fala, gente, eles ficam assim. Agora o sexto eu choro. Mas é muito bom. Ô Jefferson, nosso tempo já está terminando. Já? Estamos com 19 minutos de entrevista. Agora é fazer uma edição em cima desse material. E eu encerro aqui, em primeiro lugar, te agradecendo pela paciência. Que isso, tá? Eu que agradeço. Por essa forma carinhosa que você está me ajudando nesse período, né, nessa fase aqui que eu estou passando pela universidade. Só dá um grito, velho. E quer mandar algum recado? A disciplina de estágio supervisionado número 2, ela está sendo ministrada pelo professor Cleiton e pelo professor Tito. Quer mandar um recado para os professores? Fica à vontade. Tito. Gente, que saudade. Eu estava até comentando com o William. Eu tenho muita saudade, assim, né? A universidade foi um período que foi bastante
interessante, assim, na minha vida. Eu fiz o título, eu acho que só fiz duas disciplinas. Uma eu comecei, só que eu não consegui terminar, porque agora foi no período da pandemia, que eu fiz como ouvinte, na verdade. E o Wagner não, o Cleiton. O Cleiton é velho companheiro meu, eu fiz 3 teoria 2 com ele. 3? Santo Deus! A experiência que eu tive com o Cleiton foi golpismo, adorei. É muito bom. Eu não sei se ainda está tendo disponível essa disciplina no curso de História. Republicano com o Cleiton não tem igual. Não, tá? não tem não, nem teoria 2. Foi engraçado, chegou no último ano que eu fiz teoria. Na última vez, eu tinha que fazer, né? Ele chegou em mim, o que você tá fazendo aqui? De novo? Tem que fazer, eu não fiz a prova final. Não, você só aparece aqui no dia da última prova. Meu pai! Mas só fiz o trabalho. Mas assim, saudade mesmo, tipo, são excelentes professores. A formação aqui no UFTM é muito boa. Eu fiz o concurso do estado, estava no segundo ano e meio, se não me engano. Os que estão na minha frente, metade é da escola, sabe, da universidade. Da minha turma, e nós estávamos até achando engraçado, da minha turma, todos estão trabalhando no estado. Só o Thomas que não tá, porque não tá aqui, tá fora. Mas tá a Ana, o Pedro tá com aula, e tem uma menina também que não tá. Mas assim, o resto, os outros 5 estão todos trabalhando, né? Então... Como diz, a gente fala aqui fora no mercado de trabalho, já saiu empregado. Sim, todo mundo tá dando o seu jeitinho ali, né? Que maravilha. Mas assim, saudade de vocês. Precisando, só dar um grito. Obrigado, tá?